Você tem ideia do que significa cada um desses números aqui presentes nas placas? Vamos lá que eu vou explicar. O primeiro número significa o sentido dela. Por exemplo, todas que começam com 0 saem de Brasília. A BR-040 liga a capital federal à região sudeste, por exemplo. Todas que começam com o número 1 ligam o país de norte a sul. Já as que começam com o número 2 são as rodovias transversais que cortam o país de leste a oeste. E as que começam com o número 4? Essas rodovias indicam uma ligação. No caso aqui, por exemplo, nós temos o exemplo da PR-444, é uma ligação, liga duas rodovias federais. E vai além dos números. Nas rodovias federais, cada cor de placa significa uma informação diferente. Por exemplo, a cor amarela, que traz ao motorista um significado de atenção. Aqui nos próximos 5 quilômetros, a gente pode encontrar o animal na pista. Já as placas de cor azul nos indicam serviço. 400 metros a gente vai encontrar um restaurante. E lá mais à frente a gente encontra uma placa de cor verde que sempre vai trazer localização para quem está passando pela rodovia. Você tem ideia do que significa cada um desses números aqui presentes nas placas? Vamos lá que eu vou explicar. O primeiro número significa o sentido dela. Por exemplo, todas que começam com 0 saem de Brasília. A BR-040 liga a capital federal à região sudeste, por exemplo. Todas que começam com o número 1 ligam o país de norte a sul. Já as que começam com o número 2 são as rodovias transversais que cortam o país de leste a oeste. E as que começam com o número 4? Essas rodovias indicam uma ligação. No caso aqui, por exemplo, nós temos o exemplo da PR-444, é uma ligação, liga duas rodovias federais. E vai além dos números. Nas rodovias federais, cada cor de placa significa uma informação diferente. Por exemplo, a cor amarela, que traz ao motorista um significado de atenção. Aqui nos próximos 5 quilômetros, a gente pode encontrar o animal na pista. Já as placas de cor azul nos indicam serviço. 400 metros a gente vai encontrar um restaurante. E lá mais à frente a gente encontra uma placa de cor verde que sempre vai trazer localização para quem está passando pela rodovia. Você tem ideia do que significa cada um desses números aqui presentes nas placas? Vamos lá que eu vou explicar. O primeiro número significa o sentido dela. Por exemplo, todas que começam com 0 saem de Brasília. A BR-040 liga a capital federal à região sudeste, por exemplo. Todas que começam com o número 1 ligam o país de norte a sul. Já as que começam com o número 2 são as rodovias transversais que cortam o país de leste a oeste. E as que começam com o número 4? Essas rodovias indicam uma ligação. No caso aqui, por exemplo, nós temos o exemplo da PR-444, é uma ligação, liga duas rodovias federais. E vai além dos números. Nas rodovias federais, cada cor de placa significa uma informação diferente. Por exemplo, a cor amarela, que traz ao motorista um significado de atenção. Aqui nos próximos 5 quilômetros, a gente pode encontrar o animal na pista. Já as placas de cor azul nos indicam serviço. 400 metros a gente vai encontrar um restaurante. E lá mais à frente a gente encontra uma placa de cor verde que sempre vai trazer localização para quem está passando pela rodovia. Você tem ideia do que significa cada um desses números aqui presentes nas placas? Vamos lá que eu vou explicar. O primeiro número significa o sentido dela. Por exemplo, todas que começam com 0 saem de Brasília. A BR-040 liga a capital federal à região sudeste, por exemplo. Todas que começam com o número 1 ligam o país de norte a sul. Já as que começam com o número 2 são as rodovias transversais que cortam o país de leste a oeste. E as que começam com o número 4? Essas rodovias indicam uma ligação. No caso aqui, por exemplo, nós temos o exemplo da PR-444, é uma ligação, liga duas rodovias federais. E vai além dos números. Nas rodovias federais, cada cor de placa significa uma informação diferente. Por exemplo, a cor amarela, que traz ao motorista um significado de atenção. Aqui nos próximos 5 quilômetros, a gente pode encontrar o animal na pista.